O vento daquela madrugada atravessava as ruínas como uma lâmina invisível. Ele passava por janelas sem vidro, por paredes que já não eram paredes, por corpos encolhidos sob mantas finas demais para o inverno europeu. Em algum lugar, distante, quase abafado pelo próprio frio, o eco de uma artilharia solitária lembrava que a guerra ainda respirava menos, mesmo cansada, mesmo ferida. Foi naquele silêncio imperfeito, quebrado apenas pelo rangido do gelo e pelo estalo ocasional de um tiro perdido, que algo finalmente morreu dentro do alto comando alemão. Não foi um soldado, não foi uma cidade. Foi a certeza, durante anos, os mapas haviam sido estendidos sobre mesas de carvalho polido. Linhas traçadas a lápis vermelho avançavam com arrogância sobre países inteiros, como se rios, florestas e montanhas fossem apenas obstáculos simbólicos. Cada seta era uma promessa, cada círculo uma condenação. Naquelas salas abafadas por fumaça de cigarro e pelo cheiro metálico de ansiedade, homens de uniforme impecável falavam de divisões como se fossem peças de xadrez, e de milhões de vidas como se fossem números que podiam ser subtraídos sem consequência moral. Mas agora, naquele inverno que parecia não terminar nunca, os mapas estavam manchados, não de tinta menos, mas de derrotas acumuladas. O dia ainda não havia clareado completamente quando os generais começaram a chegar. Seus passos ecoavam pelos corredores subterrâneos, pesados, mais lentos do que antes. Os casacos estavam fechados até o último botão, não apenas contra o frio, mas como uma tentativa inconsciente de se proteger de algo maior, algo que não vinha do lado de fora. Alguns traziam pastas cheias de relatórios, outros carregavam apenas o próprio silêncio. Os rostos estavam fundos, marcados por noites sem sono, por mensagens de rádio que terminavam abruptamente, por pedidos de reforço que jamais seriam atendidos. Lá fora, a guerra continuava a consumir o mundo com sua indiferença habitual. No leste, campos inteiros haviam sido reduzidos a lama congelada, misturada com sangue antigo. As árvores, negras e sem folhas, pareciam testemunhas caladas de tudo o que havia acontecido sob seus galhos. No oeste, cidades respiravam com dificuldade sob bombardeios constantes. Cada sirene, um aviso tardio. Cada explosão, um lembrete de que não havia mais retaguarda segura. No sul, estradas estavam entupidas de refugiados, carroças improvisadas, crianças com olhos grandes demais para seus rostos magros. O Reich, que prometera durar 1000 anos, mal conseguia sustentar o próprio presente. Dentro da sala de conferências, o ar era denso. Não havia discursos inflamados naquela manhã. Não havia bravatas, apenas o som abafado de cadeiras sendo arrastadas, o estalar ocasional de um isqueiro, a respiração pesada de homens que haviam aprendido a controlar o medo, mas não a eliminá-lo. Um deles, com as mãos trêmulas apesar do esforço para mantê-las firmes, abriu um relatório vindo do leste. As palavras estavam ali, frias e objetivas, mas por trás delas havia cadáveres congelados, tanques abandonados, soldados desaparecidos no branco infinito. Stalingrado ainda ecoava como um grito que ninguém conseguia silenciar, não apenas pela derrota militar, mas pelo que ela representava. Ali, no meio da estepe, o mito da invencibilidade havia sido quebrado diante do mundo. Centenas de milhares de homens haviam marchado, acreditando que a vitória era inevitável. Muitos morreram acreditando nisso. Outros morreram sabendo que não era verdade. E os que voltaram carregavam nos olhos algo que não se apagava. A visão de um inimigo que não recuava, de um inverno que não perdoava, de ordens que continuavam chegando, mesmo quando a realidade já havia se desintegrado. Um general mais velho, com cabelos grisalhos escondidos sob o cape, olhava fixamente para a mesa. Ele havia lutado na guerra anterior. Conhecia o cheiro da derrota, mesmo quando ela ainda não era pronunciada. Sabia que a guerra não termina quando os exércitos se rendem, mas quando os homens deixam de acreditar. E naquela sala, a fé estava em frangalhos. Não em Deus, não na pátria menos, mas na vitória. Relatórios do ar chegavam com números cada vez mais cruéis. A Luftwaffe, outrora senhora dos céus, agora lutava para manter aviões no ar,
Faltava combustível. Faltavam peças. Faltavam pilotos experientes. Cada missão parecia custar mais do que trazia de retorno. No chão, colunas de tanques estavam imóveis não por falta de ordens, mas por falta de tudo o mais. O aço ainda existia, mas a capacidade de Fázculo avançar havia se perdido em algum ponto entre a ambição e a realidade. E havia o Oeste. Sempre o Oeste, a sombra de uma invasão que crescia a cada mês, a cada navio detectado, a cada treino anfíbio observado do outro lado do canal. Os generais sabiam ler sinais, sabiam que aquela não era uma ameaça distante, era uma maré subindo lentamente, inevitável. Fortificações eram construídas às pressas, concreto despejado como se pudesse solidificar o tempo. Mas no fundo, todos sabiam que paredes não vencem guerras, quando o espírito já foi corroído. Enquanto isso longe das salas de comando, a guerra revelava seu verdadeiro rosto. Em porões mal iluminados, famílias se amontoavam, ouvindo bombas caírem com uma regularidade quase mecânica. Crianças aprendiam a distinguir calibres pelo som. Velhos murmuravam orações que se misturavam ao estrondo distante. Soldados escreviam cartas que talvez nunca fossem entregues, tentando condensar toda uma vida em poucas linhas, escolhendo palavras que não assustassem demais quem as leria menos, se é que alguém as leria. O inverno avançava sem pressa. A neve cobria tanques destruídos como um lençol piedoso. Cobria corpos também, transformando-os em formas anônimas, quase serenas à distância. À noite, o frio entrava nos ossos e ficava. Não havia fogo suficiente para todos. Não havia comida suficiente. E cada vez mais, não havia respostas suficientes. Naquela sala, finalmente, alguém disse o que todos pensavam, mas ninguém ousara verbalizar. Não foi um grito, não foi uma acusação. Foi quase um sussurro pesado, como chumbo. As palavras não precisavam ser elaboradas. Bastava reconhecê-las. A guerra, do jeito que havia sido sonhada, estava perdida. Não naquele dia específico, não por uma batalha isolada menos, mas naquele momento coletivo de lucidez brutal. O silêncio que se seguiu não foi dramático. Foi absoluto. Um silêncio que não precisava de música, de efeitos, de nada além do peso da própria verdade. Alguns olharam para o chão, outros fecharam os olhos por um segundo, talvez lembrando de quando tudo parecia possível. Ninguém sorriu. Ninguém chorou. A derrota não veio como uma explosão, mas como um cansaço profundo, acumulado, irremediável. Do lado de fora o mundo continuava a girar. Trens ainda transportavam tropas, fábricas ainda tentavam produzir o impossível. Ordens ainda seriam dadas. Ataques ainda seriam lançados. A máquina da guerra não parava de uma hora para outra. Mas algo essencial havia se quebrado. A crença de que o sacrifício levaria à vitória havia sido substituída por uma lógica mais sombria. A de ganhar tempo para negociar. Tempo para resistir, tempo para sobreviver. Nos dias que se seguiram, decisões foram tomadas com uma frieza diferente. Não mais pensando em conquistar, mas em conter. Não mais em avançar, mas em não colapsar de vez. Cada retirada era disfarçada como manobra estratégica. Cada derrota, suavizada em relatórios cuidadosamente redigidos, a verdade precisava ser controlada, moldada, retardada, porque um império não admite sua própria morte facilmente. Mas a guerra, impassível, seguia seu curso. No leste, o avanço soviético era como um rio após o degelo, lento no início, depois imparável. Vilas caíam, cidades mudavam de mãos. O som das botas, que recuavam, tinha um ritmo diferente das que avançam. Era mais irregular, mais apressado. O medo muda a cadência dos passos. No oeste, o céu escurecia com formações de bombardeiros que pareciam não ter fim. As defesas antiaéreas ainda disparavam, ainda rugiam, mas já não com a mesma convicção. Cada bomba que caía era um lembrete de que o mundo havia se unido contra um projeto que prometera ordem e entregar a ruína. E no centro de tudo isso, os homens que haviam admitido, ainda que apenas entre si, que a guerra estava perdida,
continuavam, a vestir seus uniformes, a ajustar suas insígnias, a cumprir rituais vazios de uma autoridade que se esvaía. Alguns se agarravam à disciplina como último refúgio. Outros se refugiavam no álcool, na negação, no trabalho incessante. Poucos ousavam pensar no depois, porque o depois era um território desconhecido, mais assustador do que qualquer frente de batalha. Um mundo sem a estrutura que haviam servido, sem as certezas que justificaram escolhas irreversíveis. Um mundo onde as perguntas finalmente chegariam, e não haveria mais mapas suficientes para escondê-las. A guerra revelou, como sempre faz, não apenas a brutalidade dos combates, mas a fragilidade das convicções humanas. Mostrou como homens inteligentes podem se tornar prisioneiros de ideias, como o poder distorce a percepção, como o medo pode ser travestido de coragem por tempo suficiente para arrastar continentes inteiros para o abismo. E então, lentamente, quase com relutância, o fim começou a se desenhar, não como um evento único, mas como uma sucessão de pequenos colapsos. Uma ponte que cai, uma divisão que se rende, uma cidade que silencia após a última bomba. O som da guerra foi diminuindo em alguns lugares, apenas para aumentar em outros, como um eco que se recusa a desaparecer. No último inverno, a neve voltou a cair sobre a Europa, indiferente a bandeiras, ideologias, promessas. Ela cobriu tudo de branco, nivelando ruínas e palácios, trincheiras e estradas. Sob ela, estavam enterrados sonhos de grandeza, vidas interrompidas, decisões tomadas em salas aquecidas, por homens que, um dia, acreditaram controlar o destino. Quando a última artilharia finalmente se calou em certas frentes, o silêncio que se seguiu não foi de alívio imediato. Foi um silêncio pesado, cheio de fantasmas. Um silêncio que perguntava, sem palavras, se tudo aquilo havia valido a pena. As cidades começaram a emergir lentamente dos escombros. Pessoas reaprenderam a andar por ruas que já não reconheciam. O mundo seguia em frente, porque sempre segue. Mas em algum lugar, na memória coletiva da guerra, permanece aquele dia invisível. Aquele momento sem testemunhas públicas, em que generais alemães, homens treinados para vencer ou morrer, sentaram-se em silêncio e aceitaram algo que nenhum canhão poderia evitar. Que a guerra, antes mesmo de terminar oficialmente, já havia sido perdida dentro deles. E quando a neve derreteu, levando consigo o sangue antigo para o solo, restou apenas a lição silenciosa de que impérios caem não apenas por força externa, mas quando deixam de acreditar na própria eternidade.